O prefeito Ricardo Nunes afirmou que o governo Lula vinha ultimamente falando que vai renovar o contrato com a Enel e chamou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de irresponsável. Assim, na lata. Vamos assistir. Pessoal, o que aconteceu? A gente ficou o dia inteiro, desde sexta-feira aqui, cobrando a Enel para fazer ligação da energia. E aí a gente não viu os carros. O pessoal da Enel falou, não, tá trabalhando, a gente não viu os carros, aguardando, eles não apareciam. Fomos atrás das garagens da Enel e qual foi a nossa surpresa? A nossa infeliz surpresa quando a gente colocou o drone, os carros parados no pátio. Olha que irresponsabilidade. Essa empresa que tem a concessão do governo federal, que eu já estou pedindo desde o ano passado para cancelar esse contrato com a Enel, depende do governo federal, do ministro irresponsável de Minas e Energia, que eu fui lá e não fez nada. Depende da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é do governo federal, também nada. E o contrato prevê que tanto o ministro poderia ter iniciado a caducidade desse contrato, a gente já teria substituído essa empresa, não estaria tendo esse transtorno todo. Uma empresa irresponsável. O governo federal, pelo contrário, ultimamente falando que vai renovar o contrato com essa empresa. Nós não queremos essa empresa aqui em São Paulo. É uma irresponsabilidade o que ela está fazendo com a nossa cidade, o sofrimento das pessoas. Muita gente perdendo as coisas na geladeira. É inacreditável. Já aconteceu em novembro, aconteceu no começo do ano, agora novamente isso, e a Enel não cumpriu nada daquilo que ela se propôs do plano de contingência. Ainda bem que todo o plano de contingência da prefeitura foi colocado em funcionamento, a gente está com os equipamentos funcionando e atuando. Então fica aqui o nosso registro da nossa indignação dessa empresa estar com os carros parados, sem ter gente para poder fazer o serviço de recuperação da rede de energia na cidade de São Paulo. É claro que muita gente não sabe, não entende das questões burocráticas da concessionária, quem foi que decidiu, quem deu o contrato para essa empresa, e como é em São Paulo, é um problema em São Paulo, muitos poderiam associar a prefeitura ao governo do estado. Então o prefeito Ricardo Nunes, assim como o governador Tarcísio de Freitas, saíram logo a público para apontar que a responsabilidade pela concessão é do governo federal e atualmente o governo federal está nas mãos do Lula. E o ministro de Minas e Energia, que é o setor responsável por essa questão de energia elétrica, é o Alexandre Silveira, é esse que o prefeito Ricardo Nunes está chamando de irresponsável. E, obviamente, tudo isso num contexto de segundo turno de eleições. Então, há uma urgência político-eleitoral para além da urgência administrativa, da urgência de se trazer a solução para as pessoas que ficaram sem luz. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, rebateu o Ricardo Nunes e acusou o prefeito de disseminar fake news sobre o apagão. Vamos acompanhar também. Nos indigna muito quando as pessoas irresponsavelmente usam da sua rede social para fazer fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, quando que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estamos tratando da renovação da distribuição da Enel. A Enel vence seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 para se manifestar sobre a sua renovação. Na verdade, ainda dá tempo do prefeito se preocupar com a questão urbanística de São Paulo, porque os laudos que nós estamos recebendo, e que vão ser, no momento adequado, depois de conferir que nós temos responsabilidade com o Brasil, porque o Brasil voltou a discutir os problemas reais da sociedade. Nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvore caindo em cima do sistema de média e baixa tensão em São Paulo. O que hoje, infelizmente, nem os distribuidores, por questão de força legal, inclusive por licença ambiental, têm a prerrogativa de cuidarem. E Alexandre Silveira também disparou contra o governo de Jair Bolsonaro. Sim, o governo que já acabou durante essa coletiva. Vamos assistir também. A realidade é que nós vivemos um momento de transição. O que é essa transição? Nós tivemos um vácuo de poder no Brasil. 4 anos, o Brasil foi o Brasil das narrativas. Todo dia de manhã, o presidente da República do Brasil saía do Palácio da Alvorada, parava no tal cercadinho, agredia um jornalista, agredia um poder instituído, agredia um ministro do Supremo Tribunal Federal, agredia uma autoridade parlamentar, agredia um governador de estado para poder se esconder atrás da falta de política pública. O
Brasil agora voltou a ter política pública. Voltou a ter um ministro da Casa Civil que despacha com todos os ministros de Estado, coordenando o governo. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que dialoga com a imprensa. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que cobra do órgão regulador a sua responsabilidade, que inclusive não está sendo cumprida à altura. A prova disso é a omissão do seu diretor-geral que está ausente, há uma convocação do ministro, um ato de covardia. Diga-se de passagem, é importante que a imprensa acompanhe a implementação de política pública através de decreto e medidas provisórias editadas pelo presidente da República, que é de obrigação da agência reguladora implementar, ou não é? Eu acho que cabe aos órgãos de controle, CGU, TCU, Ministério Público, estarem mais atentos ao cumprimento das responsabilidades da ANEEL. Aí me perguntam, a sociedade pode perguntar para os senhores, mas a ANEEL mudou o governo, por que não mudou a ANEEL? Porque a lei das agências prevê mandato. O presidente do Banco Central ficou, o mandato dele termina no final do ano. Ainda bem, graças a Deus, termina no final do ano, e nós vamos ter responsabilidade do Banco Central com o juros do país. Os diretores da ANEEL foram indicados pelo governo anterior. E todos têm padrinho. Se os senhores procurarem saber, vocês vão descobrir claramente quem é o padrinho de cada um. E adversário de Ricardo Nunes no segundo turno da eleição aqui em São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL afirmou em vídeo publicado em suas redes na noite de domingo 13 que São Paulo vive um apagão de prefeito. Vamos assistir. Fala pessoal, tudo bem? Domingo à noite, tô aqui na porta da minha casa. A luz de casa voltou há algumas horas, depois de quase 48 horas sem luz. Agora vê só que coisa, né? A iluminação pública, que é a responsabilidade da prefeitura, olha como tá andar aqui na rua de casa hoje. Em várias outras ruas de São Paulo, não só aqui no Campo Limpo, da Zona Sul, mas de várias regiões de São Paulo, desse jeito. É inacreditável, né, o apagão de prefeito que São Paulo está vivendo. Duda Teixeira, na semana passada nós comentamos aqui no Papo Antagonista e você acabou escrevendo e aprofundando o assunto sobre a politicagem em torno do furacão Milton, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Só muda o endereço? É claro que lá a proporção é muito maior, é um furacão, evidentemente isso mexeu demais com a vida de muita gente que teve que se deslocar em razão dele. Agora, 3 dias sem energia elétrica também é algo que não se pode minimizar. Repito a pergunta, só muda o endereço? A politicagem está sempre em torno? Só muda o endereço quando a eleição está perto, é isso, os políticos se aproveitam do que puder para ganhar alguns votos. O Boulos é um cara também que tem esse perfil de se aproveitar do caos, né? Ele que era antes líder do movimento do Sem Teto, quando teve greve aqui em São Paulo também do metrô, ele apoiou a paralisação e agora está usando isso aí para ver se consegue tirar alguns votos do Ricardo Nunes, o prefeito. Agora, o Ricardo Nunes, ele foi super ágil, como você comentou aqui, ele foi rápido, ele saiu falando, foi lá no centro de emergência, né, de crise, e quando ele faz essa crítica do governo federal de que estava querendo renovar o contrato com a Enel, ele não está espalhando fake news, não. É só procurar aí na internet, tem matéria de junho, o Lula foi para a Itália no encontro do G7 em Puglia, ali, que é o salto da bota da Itália. A Enel é uma empresa italiana e o Lula fala, nós queremos renovar o contrato com eles, né? Tinha um compromisso ali de que a Enel iria aumentar os investimentos no Brasil. Então esse era o caminho. Então o Ricardo Nunes tem razão de criticar isso e falar assim, olha, a Enel não tem prestado um bom serviço, a gente não quer renovação de contrato algum, porque realmente o governo estava nesse caminho. E o Guilherme Boulos aproveitou, foi para tirar uma casquinha, certo, Duda Teixeira? Ele está aí competindo com o Ricardo Nunes. A responsabilidade direta você vê estando no colo do prefeito Ricardo Nunes, ou ela é mais do governo federal, só para deixar claro?
Eu acho que a responsabilidade é da empresa que ganhou uma concessão com o governo federal. Claro, estou falando do ponto de vista político. A prefeitura, é claro, só cabe cobrar, mas não tem nenhum poder nessa história. Agora, Felipe, eu acho que o que vai acontecer, as pessoas perguntam que impacto que vai ter o apagão na política. Eu acho que não vai ter muito. Eu acho que é a política que vai ter um impacto em como as maneiras vão interpretar esse apagão. Quem está para votar no Ricardo Nunes vai sair dizendo que a culpa é da ANEEL, a agência reguladora, ou da empresa. E quem está para votar no Boulos vai reclamar do prefeito. Então eu acho que não deve mudar muito o quadro agora. Enel e ANEEL, aí fica difícil acertar a pronúncia. Eu, carioca, sou do tempo da Light, era bem mais fácil. Olha, a Enel São Paulo afirmou nessa segunda-feira que vai cumprir o prazo de 3 dias estipulado pelo governo federal para restabelecer o fornecimento de energia em São Paulo. Quer dizer, nessa segunda mais 3 dias, porque nessa segunda já são 3 dias, né? Ficou muito claro, não. Em nota, a empresa divulgou que o acordo firmado com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que esse acordo foi firmado com a ANEEL. Quer dizer, houve ali uma crítica até do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que a Enel, e nós repercutimos assim em antagonista.com.br, ela falhou, cometeu um erro grave de não dar uma previsão objetiva. Quer dizer, quando você, até vários especialistas comentaram aí em reportagem de imprensa, quando você não sabe nem quando você vai consertar, é porque você não está muito consciente a respeito da sua tarefa.